Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, só para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos começando mais uma quaresma. Deus está nos dando a graça de mais um tempo de revisão de vida. Deus está nos possibilitando, Deus está nos concedendo uma grande oportunidade. A partir da revisão de vida, a partir desse tempo quaresmal, que nós iniciamos hoje, nessa quarta-feira de cinzas, Ele está nos dando uma oportunidade de conversão. Está nos dando a oportunidade de olhar para a nossa vida e olhar profundamente para dentro de nós, para a nossa história,
e percebermos aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus, com o plano de Deus. Não está de acordo com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, com a proposta que nos é feita de seguimento de Jesus Cristo na nossa vida, com a proposta que nos é feita da vivência radical do Evangelho, daquilo que Jesus propõe, chama, convida os seus discípulos a viverem. Aqueles que Ele chama, aqueles que Ele convida, aqueles que Ele direciona, aqueles aos quais a palavra dEle, boa notícia, atinge. E a liturgia de hoje nos coloca exatamente a proposta da conversão. Mas num primeiro momento, olhando para a realidade do Evangelho, dentro daquilo que nesse tempo quaresmal a igreja nos apresenta como um itinerário espiritual, o jejum, a esmola e mais o quê? A oração. Prestou atenção no Evangelho? O itinerário espiritual da quaresma: oração, jejum e esmola. E o que Jesus chama a atenção diante daquilo que é esse itinerário espiritual? Ele chama a atenção para que nós vivamos o essencial dessas realidades, e não a dimensão superficial, e não a dimensão simplesmente daquela tentação, daquele desejo interior que nos vem de querer chamar a atenção das pessoas para aquilo que nós fazemos. Ele está dizendo: de nada adianta dar a esmola para que as pessoas te aplaudam, de nada adianta rezar nas praças para que as pessoas olhem e vejam como ele é santo, de nada adianta fazer jejum e ficar com a cara feia, abatida, para que as pessoas olhem: nossa, ele está jejuando, é admirável. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos, e hoje nós somos também os discípulos de Jesus, aos quais a palavra está sendo direcionada, que aquilo que nós fazemos tem que estar na essência. Eu não oro para que as pessoas vejam que eu oro, eu não jejuo para que as pessoas se admirem com o meu jejum, com a minha penitência, eu não dou esmola, eu não ajudo os pobres para que as pessoas vejam e digam como ele é caridoso, como ele sabe partilhar. Mas tudo o que eu faço no âmbito espiritual, nesse itinerário espiritual, eu faço para agradar a Deus e não aos homens. Eu faço para honrar a Deus e não aos homens. Se você tem a Bíblia, é bom a gente ver alguém testemunhar sobre isso. Vai lá em Gálatas, no capítulo 1. Vamos sair um pouquinho do meu script. Gálatas, capítulo 1. Pega aí a sua Bíblia, se você a trouxe, a sua espada, que te dá a vitória contra o mal. Gálatas, capítulo 1, e vamos escutar o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Aqui está a pergunta que eu queria chegar com você. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? O que eu faço, a penitência que eu faço, o jejum que eu faço, aquilo que eu faço na minha vida espiritual, é para buscar a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Paulo vai responder com muita clareza
aquilo que ele faz. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Veja, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Essa quaresma, ela precisa ter essa marca da essência na nossa vida. Nós temos que ficar com o essencial, dentro daquilo que é a proposta que nos é feita pelo próprio Senhor nesse período quaresmal, jejum, esmola, oração. Nós precisamos viver a essência, aquilo que eu faço, aquilo que eu me penitencio, aquilo que eu deixo de comer, de beber. Às vezes, sinceramente, vou ser sincero, talvez você até se escandalize. Tem gente que tira a Coca-Cola, tem gente que tira o cigarro, a carne, a cervejinha, não é verdade? Mas e a língua? O que adianta eu tirar uma coisa e continuar vivendo uma vida como se eu não fosse de Deus? O que adianta eu tirar a carne, deixar de comer a carne 40 dias e continuar usando a minha carne no pecado, a minha carne? Você está entendendo o que é a essência? Porque às vezes, me desculpa, a gente acha que nós compramos a Deus com as nossas penitências. A Deus ninguém se compra. Nós não compramos a Deus com as nossas penitências. Nós agradamos a Deus quando essa penitência nos leva à conversão. Não adianta, sinceramente, você fazer uma penitência durante 40 dias e continuar na mesmice da sua vida de pecado. Não adianta você deixar de tomar a sua Coca-Cola durante 40 dias. Nossa, que escândalo, talvez tenha alguém me escutando do outro lado, aí da TV, algum padre, sei lá, e está dizendo, nossa, que escândalo, esse padre está dizendo isso. Vou dizer sim, não adianta ficar 40 dias fazendo penitência e vivendo uma vida que não é uma vida de conversão, que não é uma vida de santidade. É o externo, é somente o exterior. É o que Jesus está condenando, a hipocrisia dos fariseus. Vocês fazem para aparecer, vocês fazem para serem aplaudidos, vocês fazem para serem reconhecidos pelos homens, mas o que agrada a Deus é feito no silêncio, o que agrada a Deus é feito no interior, o que agrada a Deus é a conversão. É a mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de linguagem. A fofoqueira deixa de fofocar no período da quaresma e deixa de fofocar para o resto da vida. Aquele que está na perdição, na sua afetividade, na sua sexualidade, fazendo um caminho de condenação eterna, deixa a carne, não só a carne, o churrasco, carninha de porco, não. Cria vergonha na cara e muda de vida. A quaresma é para isso. Quantos de nós deixamos de comer carne, beber refrigerante e continuamos os mesmos, desculpa a palavra, sacanas com Deus? Continuamos os mesmos, na mesma podridão, numa vida imunda, numa vida de pecado, numa vida de condenação, afastados de Deus. Se a minha penitência não me aproximar de Deus, se a minha penitência não me aproximar desse processo maravilhoso de conversão, não vale de nada, desculpa. Agora, se a penitência que eu fizer tiver um objetivo profundo de uma mudança de vida, e aí louvado seja Deus, você que está fumando e para de fumar, uma coisa você já está colaborando. O Ministério da Saúde adverte: quem fuma pode ter câncer, problema cardíaco, ou seja, morrer. Entendeu? Você já está colaborando com Deus. Aquele que bebe, que deixa de beber no tempo da quaresma e que não vai ficar só no tempo da quaresma, está fazendo uma grande obra de colaboração com Deus no seu processo de conversão e nesse fim trágico que os beberrões têm. Eu não sei onde eu fui ontem, meu Deus, que estava tocando um funk.
aqui na rua, e eu vi um bêbado lá dançando. Eu falei, oh Jesus, misericórdia, coitado. Só que não era simplesmente um bêbado que estava bêbado. Era uma pessoa que você olha para ela e você sabe que ela já está sendo deteriorada pelo álcool. Não é uma pessoa que tinha bebido ali naquele dia e estava tonta. É uma pessoa que está sendo destruída por essa desgraça que é legalizada no Brasil. Destruída. Você olha, eu olhei com compaixão, eu falei, Jesus, essa hora da manhã, esse irmão está nesse estado. Mas será que ele começou a vida dele, onde ele chegou, daquela maneira? Não. Ele começou tomando uma cervejinha socialmente, na boate, no barzinho, no fim de semana, e olha qual foi o fim. Esse processo de conversão que nós precisamos entrar, ele precisa ser de uma decisão profunda, de uma mudança de vida. Quaresma é tempo de mudança de vida. O que o profeta Joel traz para aquele povo que estava vivendo uma calamidade terrível naquela época, no tempo do profeta Joel, era uma seca terrível que aquele povo enfrentava, carência de alimento, de água. Eles eram atacados por nuvens de gafanhotos que destruíam a plantação. Eles viviam na desgraça, porque tinham se afastado de Deus, tinham abandonado a Deus, estavam vivendo a sua vidinha de pecado, de safadeza. Eles se afastaram e experimentaram a desgraça na vida deles. E veja o que Deus vai falar pela boca do profeta. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Por que ele está dizendo isso? Porque uma prática de uma religião externa dizia que quando você fizesse penitência, você tinha que rasgar suas vestes. E o que Deus está dizendo pela boca do profeta? Não é o externo, é o interno. Rasgai os vossos corações, vai dizer o Senhor através do profeta, com jejuns, lágrimas e gemidos, e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, o nosso Deus é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo, a pena. Hoje, nesse início de quaresma, Ele está dando a você, meu irmão, a oportunidade de fazer uma profunda revisão de vida e dizer para Deus, eu quero te agradar com a minha juventude, a juventude da minha alma, a disposição da minha alma, porque dentro da eternidade da minha alma, ela sempre será jovem, sempre será vigorosa. E eu quero, nessa certeza, tomar uma firme decisão. Mudar de vida. Cutuca o seu irmão e diga, tome essa firme decisão. Mude de vida. Nessa quaresma. Nesse tempo oportuno. Mude de vida, porque o Senhor está dando essa oportunidade a você e a mim. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele, diga, nós estamos juntos com Jesus nessa grande empreitada de salvação. Olha para esse irmão e diga, você quer ser salvo? O que ele disse? Balança a mão dele mais uma vez e pergunta, você quer ser salvo? Agora você vai dar uma pergunta para ele,
Quer? Que ele disse. O que ele disse? Então diga para ele, cria vergonha na cara. Muda de vida. Se converta. Porque você não sabe quantos dias você terá a mais de vida. Você sabe? Continua segurando a mão desse irmão. Será que se você morrer hoje, você vai para o céu? Ué, eu fiz uma pergunta e tá um barulho estranho. Tá com medo? Balança a mão do seu irmão e pergunta para ele de novo. Será que se você morrer hoje, você vai para o céu? Tomara. Oh, meu Deus, tomara. Afinal, o profeta Joel está dizendo: o Senhor é compassivo, o Senhor é benigno, é paciente, é cheio de misericórdia e inclinado a perdoar o castigo. Mas balança a mão do seu irmão e diga: tenha coragem. E muito mais que coragem, vergonha na cara, para mudar de vida. Pergunta para ele, você está entendendo? Pronto, agora traz a sua mão sobre o seu colo, não vai aplaudir, né? É a nossa penitência. Porque tudo na nossa vida, porque nós estamos tão presos a esse mundo, não só pela força da gravidade, que está nos atraindo, mas até mesmo espiritualmente, mentalmente, o nosso coração acha que só existe isso aqui. E pronto, e acabou. Parece que a gente faz parte do grupo daqueles filósofos existencialistas, como Friedrich Nietzsche, que vai declarar a morte de Deus. Parece que a gente acha que tudo passa e acaba aqui. Só que não. Existe o outro lado. E existem duas realidades. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o quinto dos infernos. Você entendeu? Não tem outra opção. Ainda existe um lugar intermediário chamado purgatório, que quem pela misericórdia de Deus vai para lá, já está salvo. Mas vai penar um pouquinho antes de chegar no céu. É a antessala do céu, mas já é o céu. Digo para o seu irmão, se você for para o purgatório, você está feito. Pelo menos na minha oração você vai receber todo dia para você sair de lá. Porque todo dia eu rezo pelas almas do purgatório. Mas nós temos que tirar os nossos olhos dessa terra. São Paulo vai dizer: nós somos embaixadores de Cristo. Eu pergunto para você, o embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América, ele pode ir contra o programa de governo da presidente do Brasil? Não. Ele tem que obedecer o programa de governo. Não é verdade? Estou errado? Ele pode se pronunciar nos Estados Unidos contra aquilo que é o pensamento do governo que ele está representando? Ele pode se comportar lá onde ele está de uma maneira que não condiz com aquilo que ele é, embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Por que nós, sendo embaixadores de Cristo, a gente dá tanto furo, tanta bola fora? Desde o batismo, Paulo vai dizer: vós sois embaixadores de Cristo. Você representa. Você está representando bem Cristo lá na sua casa? Você está representando bem Cristo no seu trabalho? Você está representando bem como embaixador? Quem olha para você e diz: nossa, ele é embaixador de Cristo, ele representa Cristo, o que você acha? Está ou não está representando bem? Poxa, padre, hoje o senhor resolveu pegar no nosso pé, né? Resolvi sim. Porque ou a gente cria vergonha na cara ou nós vamos para o inferno.
Estou dizendo, não estou brincando não. Sabe? Tem sido falado muito pouco das coisas finais na igreja. E tem um monte de gente se perdendo. Tem um monte de gente caindo no fogo do inferno. Porque hoje a gente só fala das coisas dessa terra. A gente gosta de citar os filósofos, os teólogos, os poetas, mas a gente deixa de falar a verdade. A gente deixa de colocar a nossa vida no raio-x da verdade do Evangelho e ver se existe algum câncer, se existe alguma doença no nosso corpo espiritual que pode nos levar à morte eterna. O pecado é algo que pode nos levar à morte eterna. Você sabe o que é morte eterna? Não vale os prazeres desse mundo, as realizações nesse mundo, diante daquilo que nós podemos experimentar num futuro próximo. Não vale aquilo que esse mundo oferece, as ideologias desse mundo não valem a pena. Se eu vou passar a minha eternidade longe de Deus, você sabe o que é o inferno? A eternidade longe de Deus, longe da alegria, longe da luz, longe da realização. O inferno é a eterna frustração, é a eterna tristeza, é a angústia suprema. Meu irmão, a quaresma é um tempo de nós pensarmos na nossa vida e no nosso futuro. O Papa Bento XVI, no tempo de pontificado dele, que termina no dia 28 de fevereiro, às 20 horas de Roma, 5 horas do Brasil, ele sempre disse a nós: o futuro do cristão é o céu, não é essa terra. Aqui nós estamos de passagem. De passagem. Ou nós mudamos, ou nós mudamos. Você está vendo que eu não estou pregando ou você muda ou você muda? Estou dizendo para mim também. Estou me incluindo. Porque me disseram, seminaristas, e o meu querido padre que está aqui, que o lugar dos padres no inferno é o lugar pior que tem. Deus me livre. Diz que é um lugar terrível. Eu vi uma revelação de um sonho, de um cônego, Eimar, acho que é lá de Natal, não é? Meu Deus, eu fiquei apavorado. Não apavorado com medo assim, mas eu falei, meu Deus, eu não tenho medo do inferno, porque, sinceramente, eu tenho certeza, e posso testemunhar para você, eu não sou santo. Não sou. Queria ser. Queria que você olhasse e falasse, nossa, que padre santo, meu Deus. Queria que você me encontrasse na rua e falasse, nossa, padre, você é muito santo. Eu não sou, mas eu estou lutando. Eu não sou, mas eu brigo todos os dias contra a minha carne. Eu não sou, mas eu brigo todos os dias contra os meus pensamentos. Eu não sou, mas eu brigo todos os dias contra a minha vontade. Porque, meu irmão, rapaz que está aqui, eu tenho 36 anos. Eu vivo as mesmas tentações que você vive. Não tira nada. Igualzinho. Talvez seja até mais. Porque eu estou servindo a Deus e o diabo quer me derrubar. Mas segura mais uma vez na mão do seu irmão. Você é representante de Cristo. Sal da terra. Luz do mundo. Embaixador. Diga para esse irmão, você é chique, hein? Você sabia disso? Que você é embaixador. Você não tem o passaporte diplomático. Diga para ele, você não tem o passaporte diplomático. Mas você tem um passaporte muito melhor. O passaporte para entrar no céu. Agora depende de você. Como embaixador de Cristo, se você representou bem Ele aqui nessa terra, quando lá na porta do céu
São Pedro pedir o seu passaporte e ele olhar e começar a folhear, ele vai ver carimbos lá. Venceu o pecado da língua, venceu o pecado da mágoa, venceu o pecado do ódio, venceu o pecado do adultério, venceu o pecado do vício, venceu o pecado da sexualidade, venceu o pecado da mentira. E quando São Pedro folhear o seu passaporte inteirinho, diga para ele, quando São Pedro folhear o seu passaporte inteirinho, ele vai dizer: pode entrar, embaixador, porque o céu é o seu lugar. Balança a mão do seu irmão para não aplaudir. Balança a mão do seu irmão e diga: porque o céu é o seu lugar. Deus te fez para reinar com Ele lá no céu. Tudo que essa terra oferece é muito pouco diante do que Deus tem preparado para você. Segura forte na mão desse irmão, diga: Senhor, abençoa esse meu irmão nesse tempo da quaresma, para que ele consiga viver a santidade, ele consiga viver a verdade do Evangelho. Segura na mão desse irmão, continua segurando. O Papa Bento XVI hoje, na sua penúltima catequese como Papa da Igreja, a próxima quarta não tem catequese, porque ele vai estar no retiro espiritual, a última vai ser dia 27. Ele disse o seguinte: converter-se é um convite que nós vamos escutar várias vezes na quaresma. Seguir Jesus de modo que o seu evangelho seja a guia concreto da nossa vida. Significa deixar que Deus nos transforme. Parar de pensar que nós somos os únicos construtores da nossa existência. Converter-se, diz o Papa, significa reconhecer que nós somos criaturas e que nós dependemos de Deus, do seu amor. E somente perdendo a nossa vida, nele podemos ganhá-la. E ele vai dizer: as provas às quais a sociedade atual submete o cristão. Pergunta para o seu irmão: você é cristão? Então é a você. As provas às quais a sociedade atual submete o cristão, na verdade são tantas e tocam a vida pessoal e social. Não é fácil ser fiel ao matrimônio cristão, diz o Papa. Praticar a misericórdia na vida cotidiana, dar espaço à oração. Ele vai dizer: não é fácil. Não é fácil dar espaço ao silêncio interior. Não é fácil opor-se publicamente às escolhas que muitas e muitos adotam, como o aborto em caso de gravidez indesejada, a eutanásia em caso de doenças graves, ou a seleção de embriões para prevenir doenças hereditárias. A tentação de deixar de lado a própria fé está sempre presente. E a conversão transforma-se em resposta a Deus, que deve ser muitas vezes, veja, o Papa está dizendo, que deve ser muitas vezes dada na vida. Converter-se significa não fechar-se na busca do próprio sucesso, do próprio prestígio, da própria posição, mas assegurar que a cada dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé em Deus e o amor tornem-se a coisa mais importante. Diga para o seu irmão: a verdade, a fé em Deus e o amor, neste tempo da quaresma, precisam tornar-se as coisas mais importantes no seu dia a dia. Porque você é embaixador de Cristo. Quando eu escutei o Papa dizer isso, eu olhei para ele e vi isso nele. Converter-se significa não fechar-se na busca do próprio sucesso.
da própria posição, do próprio prestígio, mas assegurar que a cada dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé em Deus e o amor tornem-se a coisa mais importante. Feche um pouquinho os seus olhos. E peça aí no silêncio do seu coração que Deus te faça fiel nesse tempo quaresmal. Olhar para a atitude do Papa de renunciar. Tem muita gente comparando, mas João Paulo II chegou lá babando, tentando falar na janela, não saía a voz. João Paulo II chegou lá por amor. E Bento XVI tomou a decisão de dar espaço para que outro governe por amor à igreja. As duas atitudes são atitudes de amor. Duas atitudes de amor. Uma daquele que vai sem forças até o fim. A outra daquele que, avaliando a sua vida por amor à igreja, devido ao tempo difícil que se vive, ele diz: é melhor que outro assuma. Outro que tenha mais vigor espiritual e físico diante dos desafios que a igreja hoje vive. Eu queria que agora você orasse pedindo a Deus a graça de ser verdadeiro com você mesmo, de não ter máscara. Passou o carnaval, as máscaras já eram para ter caído e nunca ter existido na sua vida. Mas eu quero convidar você a dizer agora para Deus: eu quero caminhar na verdade, eu não quero mais mascarar nada na minha vida, eu quero ser verdadeiro comigo. E dizer para Deus agora as áreas da sua vida que você quer que Ele toque, as áreas da sua vida que você quer que Ele faça uma obra nesse tempo da quaresma. Aquilo que você tem vivido, que você sabe que não agrada a Deus. Você sabe, você tem consciência, você conhece a verdade, mas você às vezes confunde a misericórdia de Deus com a possibilidade de viver a libertinagem na sua vida, de viver uma vida livre como se Ele não existisse. Talvez você é até um católico que vai na missa nos domingos, que talvez participe de uma pastoral, mas você, fora da igreja, vive como se Deus não existisse, como se mandamentos não existissem, como se não houvesse o ensinamento do Evangelho. Vai dizendo agora para Deus: muda minha vida, Senhor, eu quero conversão, eu quero mudança de vida. Vá pedindo agora com a sua voz. Nós temos essa liberdade agora de responder a essa palavra. A resposta da palavra é a oração. A palavra que se faz carne, que se encarna na nossa voz, na nossa reação. Eu quero, Senhor, mudar de vida. Eu não quero mais continuar o mesmo padre. Eu não quero dar as permissões que muitas vezes eu tenho dado. Eu não quero, Senhor Deus, permitir que o meu pensamento seja povoado por maldade, por julgamentos. Eu não quero que da minha boca saiam palavras torpes. Eu não quero, Senhor Deus, eu não quero que da minha boca saia o julgamento, a condenação. Eu não quero que dos meus lábios, Senhor Deus, brote a murmuração. Eu quero que dos meus lábios, nesse tempo da quaresma e em todos os dias da minha vida, saia o seu louvor. Eu não quero mais, Senhor Deus, eu não quero mais dar nenhuma permissão ao pecado na minha vida. Eu estou decidido, Senhor, eu estou decidido a caminhar contigo, eu estou decidido a mudar a minha vida. Não dá mais para continuar nessa vida vazia do pecado. Eu já experimentei o pecado e eu sei, o pecado não é capaz de me fazer feliz. Quanta coisa eu fiz que não foi do seu agrado, quanta coisa eu fiz que não foi do seu agrado e que aparentemente havia me preenchido naquele momento, mas eu nunca fui feliz. Eu quero ser feliz, Senhor, e a felicidade verdadeira é fazer a sua vontade. Diga: eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero nessa quaresma, Senhor, me submeter a ti, lembrar-me a partir de hoje que do pó eu vim e ao pó eu vou voltar, mas a minha alma é eterna. E eu quero, Senhor, que um dia a minha alma faça a experiência
da felicidade plena do céu. Eu não quero, Senhor. Eu não quero, Senhor, continuar no pecado. Eu quero viver a verdade do Teu Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Fica de pé. A tentação, meu irmão, aquela tentação que Jesus sofreu lá no deserto, foi a tentação de deixar a vida indicada por Deus Pai para seguir as outras estradas mais fáceis e mundanas. Qual foi a tentação do diabo? Propor a Jesus que ele deixasse aquilo que era a vontade do Pai e escolhesse o caminho, a estrada mais fácil, mundana. A nossa decisão hoje nos leva a fazer desde já aqui na terra uma experiência de céu. Diga obrigado, Senhor, pela chance que o Senhor está me dando. E eu não vou optar por essa estrada fácil e mundana. Eu vou seguir, custe o que custar, o Teu chamado. E o Seu chamado é: aquele que quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para caminhar na Tua verdade. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!